E aí, finalmente, nos 30 minutos finais, eles pagam o seu ingresso. Então, olha, essa parte eu adorei. Foi tão engraçado, mas tão engraçado. Eu não conseguia parar de rir. No filme, eles conseguem dividir muito bem. Todos os personagens ganham um bom tempo. O filme me entregou basicamente o que eu desejo que a série de Spy Family comece a ter no futuro. Olha, eu não esperava que fosse ter uma piada dessa e fosse se prolongar tanto. Isso é tão legal. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo. Dessa vez comentando de Spy Family Cold White, o filme de Spy Family, que saiu oficialmente aqui no Brasil. Esse filme não precisa nem conhecer a série principal para assistir ele. Eles apresentam logo no início todos os personagens, dão uma base da história, para mesmo quem não conhece nada conseguir acompanhar de boa o filme. Então serve pra qualquer um. Você nunca ouviu falar de Spy Family? Não tem problema, esse filme funciona pra você. O que você tem que saber, basicamente, que o protagonista é um espião que tava numa missão, aí ele adotou uma garota pra essa missão, só que ele não sabe que ela tem poderes e consegue ler mentes, e ele tem também que casar com uma mulher pra evitar suspeitas. E ele acaba casando com uma assassina de aluguel, só que ele não sabe que ela é uma assassina. E depois eles adotam ainda um cachorro que consegue prever o futuro. Então família mais doida impossível. E essa é a graça, fica vendo as aventuras lá, as missões e as confusões que eles vão se metendo aí ao longo do tempo. E, bom, esse filme aí tem um clímax que eu acho que não tem nada perto disso na série principal. Conseguiram fazer algo bem grandioso, com certeza. Até porque aqui eles tinham muito mais liberdade para criar o que quisessem, embora o autor da obra original estivesse supervisionando, não está seguindo nenhuma história do mangá. É como se fosse uma aventura que teve da família aí pós os eventos da segunda temporada, mas que não foi mostrado no mangá. Mas se você souber dela ou não souber, não faz diferença. Então quem não assistiu o filme não vai ter problema em assistir as novas temporadas, por exemplo. Ainda assim, acabou sendo um filme bem mais divertido do que eu esperava, por uma história que obviamente não poderia ter grandes avanços de plot em relação ao original. Mas será que vale o ingresso? Ou é melhor esperar sair no streaming? Nesse vídeo aqui eu vou dar minhas impressões e comentar se vale a pena, na minha opinião, ir assistir no cinema. E eu também quero comentar algumas cenas específicas, então para isso, quando chegar mais ou menos na metade do vídeo, eu vou avisar, a partir daqui tem spoilers. E aí eu vou comentar a cena mais engraçada do filme, porque eu tenho que comentar aquilo, eu ri horrores. Porque até ali eu tava achando legal, mas quando chegou naquela cena, eu comecei a chorar de rir, e a cena é longa pra caramba. Então eu tenho que falar sobre essa cena. E uma outra cena que me bugou um pouco, e eu tô curioso se mais alguém notou aquilo. Então também vai estar na parte de spoilers do vídeo. Mas antes disso, vamos lá, dar uma geral aí do que eu achei sem spoilers. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros a partir do Plus no Discord, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Esse filme é Spy Family sem tirar nem pôr, é o mesmo feeling, por causa das mesmas interações engraçadas lá. Na verdade, o começo do filme é quase um beabá das interações mais normais de Spy Family. As caras e bocas da Anya tem uma tonelada de caras e bocas da Anya também. Então toda a base lá de Spy Family, que a maioria adora, tá lá. Então nesse sentido ficou muito legal. Mas é aquilo, o começo eu achei um pouco arrastado, não chega a ser chato, mas não é aquela experiência de cinema, tipo, mega divertido, tá um negócio bem movimentado. É um começo tanto quanto parado, apresentando as interações principais lá, fazendo uma introdução à história, até que arranjam aí uma desculpa pra eles irem pra um outro local, umas férias aí da família, pra eles conseguirem ajudar a Anya a resolver aí um dever de casa que ela tem pro colégio. E no meio desse negócio todo, a Anya acaba engolindo um chocolate que tem um microchip. E agora tem uma organização aí atrás da Anya querendo pegar esse microchip, já que com eles conseguem colocar aí os dois países em foco na série, de volta em uma guerra. Então eles têm que deter isso pra conseguir salvar o mundo, ou pelo menos aqueles dois países de entrar em guerra de novo. Só que 1 hora de filme é basicamente interação básica lá dos personagens principais, algumas coisas divertidas. A Yor, por exemplo, ficando com ciúme do protagonista, tem isso no trailer, inclusive. Ela tá com ciúme aí do Lloyd, porque acha que ele beijou uma mulher. Essa aí aparece, inclusive, essa personagem aí que o pessoal conhece da série principal. Tem uma cena lá que parece que eles se beijaram, mas na verdade não se beijaram. E aí a Yor tá meio enciumada com isso. Inclusive, cronologicamente, essa história é para se passar depois da segunda temporada. Então teve aí um tempo e tá maturando essa relação romântica aí entre a Yor e o Lloyd. Só que aquele negócio, tem avanços, só que são bem devagar. Nenhum daqueles avanços mais objetivos, tipo, se beijaram. Caso teve um avanço aí que não tem como discutir. Até porque esse filme é feito para você não precisar assistir se você não quiser. Então se colocassem um avanço muito grande no filme,
eles basicamente obrigariam todo mundo a assistir, e aí quem voltasse pra série principal depois, por exemplo, na terceira temporada, ficaria completamente perdido porque não viu o filme. Então eles fizeram esse filme pra você assistir se quiser. É divertido, tem todo o basicão lá de Spy Family, as interações e tal, tem um clímax que eu vou comentar aqui não em detalhes, porque não quero spoiler, mas vou comentar o que eu achei dele. Mas tem um clímax legal, só que aquilo, é uma experiência divertida que você não precisa assistir se você não quiser. Você pode continuar só no mangá ou só no anime, não tem problema. Então por isso não vai ter grandes avanços. Esse é o problema principal aqui. Eu já comecei o filme sabendo, olha, não importa o que aconteça aqui, não vai mudar em nada a história principal. Vai ser uma história que vai levantar algumas situações e vai resolver todas elas até o final, sem grandes consequências para a história. Você tem que assistir pelo entretenimento, para se divertir, não esperando uma progressão da história. Isso inclui o romance. Então tem um tempo lá do filme, pelo menos uns 20 minutos, que eles usam só aí para situações do Lloyd com a Yor. A Yor bêbada também é engraçada pra caramba, a Yor ciumenta bêbada, nossa senhora, deu pra rir um bocado com aquela cena. Esse que é o ponto, você se diverte, que é o mais importante ali. E bom, como eu falei, teve esse tempo aí que eles gastaram no romancezinho do Lloyd com a Yor, que é parte do Spy Family, tem um pouquinho sempre disso, tem as caretas da Anya, tem todo o basicão lá, então eles botaram tudo isso. Então, durante 1 hora de filme, é meio que o basicão de Spy Family. Então isso estava me incomodando, eu tava assistindo assim, tá divertido e tal, mas são basicamente episódios da série normal aí, não tem nada demais. A animação também, tem uma cena no começo que é bem animada e tal, exigente, mas não é uma cena muito movimentada, por assim dizer. É só o protagonista em uma missão lá. Mas eu esperava um começo mais movimentado. Então aquela cena de ação por uns 5, 10 minutos lá, aquela cena tipo Missão Impossível, que começa com uma sequência de ação legal, pra te acordar, aí depois vem a introdução de uma nova missão. Então eu esperava algo parecido. Só que não, o começo é só ok, no caso nada muito impressionante. Aí depois vem 1 hora de normal de Spy Family, sem muita ação e tal, sem muito movimento. E aí finalmente nos 30 minutos finais, eles pagam o seu ingresso. Porque aí é ação frenética, são sequências hilárias, ao mesmo tempo movimentadas. Então o final é ótimo. Muito bem animado tudo, as sequências da Yor principalmente, que é a que tem mais ação, tem um pouco de ação também, com o Lloyd lutando, mas quem mais luta com o inimigo muito doido lá é a Yor. E as sequências dela, botaram várias no trailer, inclusive, são muito legais, e é bem longa a luta dela, vale dizer. Então aí sim, ali entregam tudo. As cenas da Anya são hilárias, as cenas do Lloyd são legais, embora meio absurdas, as cenas da Yor são mais absurdas ainda, mas super divertidas. Então aí sim, ali o agora sim pagou. E o mais legal é que tem o clímax sobre clímax, por assim dizer. Porque parece que acabou já, encerrou o clímax, só que aí vem mais um negócio que gera uma cena muito legal, uma finalização do filme que eu não esperava. É uma parte meio emocionante, juntando toda a família também. Entendeu? Eles ficam o tempo inteiro, isso que eu achei muito bacana. O tempo inteiro do filme, eles ficam tentando dar um pouco de tempo para cada um dos personagens. Enquanto a série principal, o mangá, tem certos problemas com isso. Alguns até comentam, pô, eu queria que aparecesse mais da Yor, eu queria que focasse mais no Lloyd, cada um gosta de personagem mais que o outro, isso é normal. Mas no filme eles conseguem dividir muito bem. Todos os personagens ganham um bom tempo. Como eu falei, até romance da Yor com o Lloyd, que é um negócio que muita gente pede mais no mangá, eles conseguiram gastar um tempinho razoável disso no filme. E também as caretas da Anya tem uma tonelada, tipo, é incontável a quantidade de caretas que a Anya faz. E conseguiram dar importância para cada um desses personagens no clímax, que é outra coisa meio complicada. Como você pega todos esses personagens ali, cada um deles vai ter uma participação muito relevante quando estiver terminando o filme. Porque sem eles, não teriam conseguido chegar àquilo. Eles parecem que se preocuparam muito com isso. Então, nesse sentido, eu achei o clímax do filme superior até aos clímax que tem no mangá. Eu gostaria que tivesse mais clímax desse nível e colocaram no filme, no mangá também. Porque um dos problemas que eu reclamo do anime é que ele segue o original à risca até demais, ele poderia se soltar um pouquinho. Um dos melhores episódios de Spy Family é o que eles se soltaram. Eles pegaram uma sequência lá do castelo, lá do episódio 5 da primeira temporada. Eles pegaram uma parte lá do castelo, que não tinha nada demais no original, e criaram toda uma sequência legal pra caramba lá, que nunca existiu. Então ali eles se soltaram um pouquinho e, nossa, criaram um negócio legal pra caramba. E eu esperava mais disso ao longo da adaptação pra anime. Não tô querendo que mude a história, mas faz uns acréscimos, engrandece alguns clímax, e eles não faziam muito disso. Então esse filme me entregou basicamente o que eu desejo que a série de Spy Family comece a ter no futuro. Eles investindo mais, se não tem um clímax legal aqui, a gente inventa um pra encerrar, no caso por cima, impressionando. Então, tomara que eles se inspirem nesse filme pra tentar melhorar as próximas temporadas também nesse sentido. Embora a segunda temporada até tenha um clímax bem legal, que é a parte do navio. Uma coisa que me surpreendeu foi o diretor. Quem dirigiu esse filme foi o diretor assistente do anime, não foi o diretor principal. E olha, eu achei ele melhor do que o diretor principal do anime. E também gostei do roteirista. O que ele fez aí junto com a assistência do mangaka
acabou em alguns aspectos, como eu citei aqui, ficando até superior à série principal, principalmente o clímax de ação, que é um problema recorrente do mangá, dependendo do arco, um personagem específico tem foco e os outros ficam meio esquecidos. Aqui eles conseguiram dividir certinho pra todo mundo. Mas de qualquer forma, o filme vale a pena? Sim, principalmente os 30 minutos finais. Ali ele pagou o meu ingresso. Foi o que eu pensei na minha cabeça, agora sim! Pra ser melhor, tinha que ter só mais clímax. Em vez de só aquele principal, caso ser um filme mais lentinho e tal, por 1 hora, e aí entregar tudo de ação e movimento nos 30 minutos finais, eles podiam ter colocado outras sequências ali ao longo do filme, pequenas, de 10 minutos, 15 minutos. A gente chama de mid-clímax, por exemplo, quando tem um clímax na metade. Aí depois vem um clímax no final da história. Às vezes tem um no comecinho também. Então a mesma coisa aqui. Tivesse mais umas 2 partes, uns 10 minutos, bem movimentadas, eu acho que daria uma animada a mais no filme. E não ficaria essa sensação de que foi 1 hora, basicamente, de fanservice da família para entregar só realmente a parte mais movimentada, interessante, que pague o ingresso nos 30 minutos finais. Então seria só essa minha reclamação. Mas pra maioria que não é tão exigente quanto eu acho que vai só se divertir bastante com esse filme e vai achar que valeu a pena. Em geral, com certeza recomendo o filme, serve pra toda a família. Você pode levar amigo, pode levar filho, pode levar namorada, quem você quiser. Aquele filme funciona pra quase todo mundo. Tem um pouquinho ali pra todo mundo. Já que o elenco tem adultos, tem criança, tem situações mais bobinhas, tem situações um pouquinho mais sérias, tem uma variedade de coisa ali. Então meio que serve pra todo mundo nesse sentido. E pra quem conhece o original, acaba sendo um dos melhores clímax que já teve no Spy Family, só que foi num filme em vez de na série principal. Em geral, fui sem grande expectativa, porque sabia que ia ser aquele filme com história isolada, que não ia afetar a cronologia da série principal, mas acabou sendo mais divertido do que eu esperava. Então, sim, recomendo. E, bom, dito isso, agora eu vou comentar aí de spoilers, que não são, honestamente, nada demais, como eu falei, nada dessa história realmente muda com essa história principal, que é a do mangá, mas, no caso, quem tem pretensão de assistir pode se sentir incomodado, tal, que eu avisei que isso iria acontecer. Então, vamos lá. Teve 2 partes que me chamaram a atenção particularmente. Uma delas foi a parte da Anya, no caso, no clímax lá, quando ela engoliu o microchip, e o pessoal quer tirar o microchip dela. E aí tá esperando ela cagar, basicamente. Tem até umas sequências do trailer dessa parte, mas são muito poucas. Essa parte é enorme, tem várias sequências diferentes. Tem ela na cama lá, com eles vigiando ela, esperando ela fazer alguma coisa, e ela se contorcendo lá igual uma doida. No caso, pra não cagar, ela segurar, porque ela tá um dia até, no caso, sem fazer nada, porque senão ela vai entregar o microchip pra eles. E ela tentando se segurar, olha, ficou tão engraçado. As caretas que ela faz, gemendo lá de dor, ficando roxa, ela até alucina em uma parte, a parte dela alucinando. E aí ela vai para um outro plano lá, e o deus do cocô começa a falar com ela. Olha, a sequência é hilária pra caramba e mega bem animada. É até bizarro que uma das partes mais bem animadas e impressionantes é basicamente a Anya alucinando, porque, no caso, tá tentando segurar. No caso, o número 2 de sair. Então, olha, a sequência foi tão engraçado, mas tão engraçado. Eu não conseguia parar de rir. E aí depois ela consegue fugir do quarto, e ela fica tentando segurar ao mesmo tempo que foge dos caras. Olha, é hilária demais as sequências dessa parte. Então, eu gostei que a Long vê só uma piadinha que eles fazem, a piadinha porque ela não pode cagar, senão ela vai cagar o microchip e eles vão pegar. E aí eu pensei que é só isso, tipo, não vão entrar mais no assunto, mas não, eles, no caso, ficaram em cima dessa piada. E eu achei que ia ficar cansativo, chato, perder a graça em algum momento, não perdeu. Eles gastaram um século em cima disso e não perdi a graça. Então, olha, essa parte eu adorei. E foi aí que eu comecei a pensar que eu gostaria que o filme tivesse mais sequências, assim, marcantes. No caso, que eu tivesse gostado pra caramba, antes do final, dos 30 minutos finais. Então o negócio é tão bom que faz você começar a pensar que o resto do filme, que não foi ruim, foi bem abaixo. Comenta, inclusive, que assistiu o filme, se achou isso também, se essa foi a parte mais engraçada, riu tanto quanto eu, porque, nossa, o que eu mais vou lembrar desse filme? A Anya tentando segurar o número 2, por mais de 20 minutos. Olha, eu não esperava que fosse ter uma piada dessa e fosse se prolongar tanto e ser tão legal. E, bom, a sequência de ação da Yor com o Exterminador do Futuro foi legal, mas não me roubou tanto quanto a sequência da Anya. E também foi legal, embora, no caso, aquelas trocas de máscara, onde o protagonista tira aquelas máscaras que ele fica pegando em tudo que é lugar. É zoeira como isso é possível isso aí. As sequências dele foram legais também, nesse clímax, mas a da Anya foi a que mais roubou a cena pra mim, embora seja uma sequência de comédia em vez de ação. E, bom, depois que o Lodge derrota o comandante e a Yor tinha derrotado o Exterminador do Futuro, eu pensei que tinha terminado. No caso, acabou o filme aí. Ah, foi legal. Só que eles conseguiram fazer uma cena emocionante, muito bonita. Depois de toda a família lá tentando evitar que o dirigível acertasse uma cidade. E essa sequência também bugou um pouco. Porque, como vocês sabem, a Yor tem super força. É um negócio que passa durante toda a história. No caso, tem no mangá e teve no filme também. Só que aí, tem uma parte lá que tá só o Lloyd tentando mudar
a direção do dirigível, e aí vai a Anya Yor pra ajudar. Quando a Yor pegou no bagulho, eu achei que, nossa, agora vai virar, porque ela tem super força, então ela vai virar como se fosse nada. Mas não, eles queriam deixar emocionante. E aí, pra ficar emocionante, todo mundo tinha que estar fazendo força ali, realmente, tipo a Anya, como se estivesse fazendo diferença, ela também tentar puxar o negócio. Então é pra ser divertido e emocionante ao mesmo tempo a cena. Pra fazer isso, eles tiraram a super força da Yor. Então, nessa sequência específica, ela tem a força de uma mulher normal. Obviamente, isso não estraga o filme ou algo parecido, continua super divertido, mas é um negócio que eu fiquei curioso se só eu notei isso, achei esquisito. Comentem aí se vocês notaram a mesma coisa ou não, porque passou batido e tal, só gostaram da cena, acharam legal e nem tinham reparado nisso. E bom, gente, é basicamente isso. Gostei do filme e eu recomendaria mesmo, quem não queira assistir no cinema, quando sair no streaming, dá uma chance. Porque esse filme aí tem um exato clímax, o tipo de coisa que eu gostaria de ver num final de temporada de Spy Family. Aí ia terminar realmente bem impactante. Inclusive, vou usar de exemplo direto agora. Quando eu estiver falando de Spy Family, se alguma coisa não ficou tão legal, no caso do final de temporada não ficou tão impactante, eu vou citar o final desse filme de exemplo. Pô, queria alguma coisa no final de temporada, no nível daquele filme. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam do filme e eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.